Raabe e os espiões. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias de Sitim. Vá, olhe sobre a terra, disse ele, especialmente Jericó. Então eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ficaram lá. Disseram ao rei de Jericó: Vejam, alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Traga para fora os homens que vieram a você e entraram em sua casa, porque eles vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher pegou os 2 homens e os escondeu. Ela disse: Sim, os homens vieram até mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao entardecer, quando era hora de fechar o portão da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Vá atrás deles rapidamente. Você pode alcançá-los. Mas ela os levou até o telhado e os escondeu sob as hastes de linho que havia espalhado no telhado. Então os homens partiram em busca dos espias na estrada que leva aos vales do Jordão. E assim que os perseguidores saíram, o portão foi fechado. Antes que os espias se deitassem para dormir, ela subiu ao telhado e disse-lhes: Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra e que um grande medo de vocês caiu sobre nós, de modo que todos os que vivem neste país estão se derretendo de medo por causa de vocês. Ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vocês, quando vocês saíram do Egito, e o que vocês fizeram com Sion e Og, os 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, a quem vocês destruíram completamente. Quando ouvimos isso, nossos corações derreteram de medo e a coragem de todos falhou por causa de vocês, pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me pelo Senhor que terás misericórdia de minha família, porque eu mostrei bondade para contigo. Dá-me um sinal seguro de que pouparás a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs e todos os que pertencem a elas, e que você nos salvará da morte. Nossas vidas por suas vidas, os homens a asseguraram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós o trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então ela os deixou descer por uma corda pela janela, pois a casa em que ela morava fazia parte da muralha da cidade. Ela lhes disse: Vão para as colinas, para que os perseguidores não os encontrem. E os homens lhe disseram: Este juramento que nos fizeste jurar não será válido para nós, a menos que quando entrarmos na terra, você tenha amarrado este cordão escarlate na janela pela qual nos fez descer, e a menos que você trouxeste teu pai e tua mãe, teus irmãos e toda a tua família para dentro de tua casa. Se algum deles sair de tua casa para a rua, o sangue deles cairá sobre a cabeça deles, nós não seremos responsáveis. Quanto aos que forem na casa com você, o sangue deles cairá sobre a nossa cabeça se uma mão tocar neles. Mas se você contar o que estamos fazendo, seremos liberados do juramento que você nos fez jurar. O disfarce dos gibeonitas. Josué 9, 1 e fim 27. Quando todos os reis a oeste do Jordão ouviram essas coisas, os reis da região montanhosa, do sopé ocidental e de toda a costa do mar Mediterrâneo até o Líbano, os reis dos heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, eles se reuniram para guerrear contra Josué e Israel. No entanto, quando o povo de Gibeão ouviu que Josué tinha feito a Jericó e Ai, eles recorreram a um ardil. Eles foram em uma delegação cujos jumentos estavam carregados com sacos velhos e velhos odres, rachados e remendados. Calçavam sandálias velhas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todo o pão de seu suprimento de comida estava seco e mofado. Então foram ter com Josué no acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos israelitas: Viemos de uma terra distante, façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Mas talvez vocês vivam perto de nós, então como podemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Mas Josué perguntou: Quem é você e de onde você vem? Eles responderam: Teus servos vieram de um país muito distante por causa da fama do Senhor teu Deus. Pois ouvimos falar dele, tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que reinou em Astarote. Diga-lhes: Somos vossos servos, este nosso pão estava quente quando o embalamos em casa no dia em que partimos para vir até vocês. Mas agora vejam como está seco e mofado. E estes odres que enchemos eram novos, mas veja como eles estão rachados. E nossas roupas e sandálias estão gastas pela longa jornada. Os israelitas provaram suas provisões, mas não consultaram o Senhor.
Então Josué fez um tratado de paz com eles para deixá-los viver, e os líderes da Assembleia o ratificaram por juramento. 3 dias depois de terem feito o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos, morando perto deles. Então os israelitas partiram e no 3º dia chegaram às suas cidades, Gibeon, Quifira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas os israelitas não os atacaram, porque os líderes da Assembleia lhes haviam jurado pelo Senhor, o Deus de Israel. Toda a Assembleia murmurou contra os líderes, mas todos os líderes responderam: Fizemos-lhes nosso juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e não podemos tocá-los agora. Isto é o que faremos com eles. Deixem-nos viver, para que a ira de Deus não caia sobre nós por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Eles continuaram: Que vivam, mas que sejam lenhadores e carregadores de água a serviço de toda a congregação. Assim a promessa dos líderes a eles foi mantida. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram dizendo: Moramos longe de vocês, quando na verdade vocês moram perto de nós? A queda de Jericó. Josué 6, 1-27 descreve a história da Batalha de Jericó, uma das batalhas mais famosas do Antigo Testamento. Aqui está um resumo do capítulo. Versículo 1-5. O Senhor diz a Josué que entregará Jericó em suas mãos. Ele o instrui a marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, com 7 sacerdotes carregando trombetas de chifres de carneiro diante da Arca da Aliança. No 7º dia, eles devem marchar ao redor da cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando o povo ouvir um longo toque nas trombetas, eles devem gritar, e os muros da cidade cairão. Versículo 6-14. Josué segue as instruções do Senhor, e os israelitas marcham ao redor da cidade por 6 dias. No 7º dia, eles marcham 7 vezes ao redor da cidade. Quando os sacerdotes tocam as trombetas e o povo grita, os muros da cidade desabam. Os israelitas invadem a cidade e destroem tudo nela, exceto Raabe e sua família, que ajudaram os espiões israelitas. Versículos 15-21. Os israelitas saqueiam a cidade de todos os seus objetos de valor, mas são instruídos a não guardar para si nenhuma das coisas consagradas. Acã desobedece a esta ordem e pega algumas das coisas consagradas, causando problemas para os israelitas no futuro. Versículo 22-25. Josué poupa Raabe e sua família, e eles são integrados à comunidade israelita. Versículo 26-27. Josué amaldiçoa qualquer um que tente reconstruir Jericó, e o poder do Senhor está com ele em toda a terra. No geral, este capítulo é uma prova do poder do Senhor, que dá aos israelitas a vitória sobre seus inimigos. Também serve como advertência contra a desobediência, pois as ações de Acã trazem problemas aos israelitas.